Pessoal, o assunto da aula de hoje é visualização de dados. É basicamente como que a gente usa elementos gráficos, elementos visuais, para entender o que está por trás dos dados e para comunicar para as pessoas o que está por trás dos dados. Então, obviamente, é um assunto muito importante, é um assunto desafiador, especialmente para a gente da computação, que muitas vezes nós não somos os mais criativos, mas sempre dá para trabalhar bem isso e eu vou passar algumas dicas, algumas referências de onde vocês buscarem conhecimento para fazer a visualização da melhor forma possível. Bom, mas primeiro vamos discutir uma coisa básica, né? Por que a gente precisa visualização? Bom, a gente precisa basicamente porque a gente é bem limitado, né? Nosso cérebro é limitado. A gente não consegue simplesmente olhar para uma tabela de dados e automaticamente saber o que está acontecendo com aqueles números, né? A gente não consegue dizer se uma coisa está crescendo, está diminuindo, se uma variável está relacionada com a outra, porque o nosso cérebro não evoluiu para isso, né? Então, se a gente olha, por exemplo, para essa tabela de dados, é difícil dizer o que está acontecendo. Já um computador, desde que ele esteja programado para isso, para identificar esses padrões, ele faz isso, não importa qual o tamanho da tabela, ele vai conseguir processar e dizer se, sei lá, uma variável está crescendo ou está diminuindo, né? A gente já tem essa dificuldade. Mas a gente tem outras vantagens, né? Obviamente, a gente é muito mais flexível do que o computador, a gente consegue se adaptar. Mas para que a gente possa se adaptar e trabalhar com os dados, a gente precisa usar os mecanismos que o nosso cérebro usa no dia a dia para analisar as coisas da vida, né? Então a gente precisa explorar bastante essa questão visual, que é o nosso sentido mais usado no dia a dia, né? Como o nosso sentido de visão, né, mais desenvolvido, né, a gente tem diversas capacidades bem importantes e relevantes na hora de entender dados e analisar dados. A gente consegue, por exemplo, identificar bem padrões em formatos, em orientações, em cores. Então a gente consegue bater o olho e ver que de repente uma linha está mais alta, está maior do que a outra e coisas assim. E se as coisas são apresentadas desse jeito, a gente consegue pegar essas dicas visuais de diferentes pontos, né, da nossa análise e chegar a novas conclusões. Então a gente tem essa capacidade de misturar as coisas que vai muito além do que um computador, pelo menos nos dias de hoje, é capaz de fazer. Então, o que a gente precisa fazer na ciência de dados, né, explorando essa questão de visualização de dados, é trabalhar bem com essas características que o nosso cérebro tem. Então, a gente tem que tirar proveito disso e apresentar as coisas de forma com que o nosso cérebro vai conseguir identificar os padrões e vai conseguir identificar novas tendências, conclusões e gerar conhecimento a partir dos dados. Então, a visualização serve para facilitar o processamento de informação para nós, humanos limitados, né, que inclui a exploração de dados. A gente já viu questões de análise exploratória de dados. A visualização é usada para suportar decisões, né? Puxa, hoje, agora, ultimamente, a gente está num cenário de pandemia. Todo dia a gente vê gráficos na televisão e decisões são tomadas por prefeitos, governadores, a partir daqueles gráficos estão sendo apresentados, né? A visualização também é usada para contar histórias, né? Para você explicar a uma pessoa o que está acontecendo, o que levou a um determinado cenário. Então, obviamente, visualização é uma questão muito importante na ciência de dados. Não adianta nada você processar seus dados, ter o modelo mais lindo do mundo, se chegar na hora de comunicar isso, você não consegue transmitir isso para as pessoas. Acaba que o trabalho é jogado fora. E visualização é tão importante que ela aparece em diversos momentos no nosso ciclo de ciência de dados, né? Então a gente já discutiu um pouco sobre como visualização aparece em análise exploratória, né? Então essa é uma etapa muito importante no ciclo, mas veja que ela também aparece mais para o final, na hora depois que você termina a sua modelagem, as suas análises e quer comunicar os resultados para o mundo, né? De repente publicar um dashboard, publicar um relatório, coisas assim. Então isso é muito importante.
E um exemplo bem que eu gosto bastante, né, de como visualização é poderosa é esse gráfico, que ele é conhecido, muita gente considera ele o melhor gráfico, a melhor imagem gerada para demonstrar questões estatísticas. Isso foi feito no século XIX, né, muito tempo, 1869, e é para mostrar a campanha do Napoleão tentando invadir a Rússia, né? Então, o legal desse gráfico é que o gráfico começa na França, né? E termina em Moscou. Então, primeira coisa, ele passa essa ideia de distância geográfica, né? Então, o Napoleão saiu de Paris, né, em direção a Moscou. Isso o gráfico já mostra, né? Mas o gráfico também mostra aqui a largura das linhas aqui. Isso é a quantidade, é proporcional à quantidade de soldados que deixaram a França. Então ele mostra também ao longo do tempo, né, e a coisa geográfica aqui, essa distância geográfica também está associada com o tempo. Ele mostra ao longo do tempo como os soldados foram deserdando ou morrendo ao longo do caminho, né? Então as linhas de cima mostram os soldados que foram para Moscou e as de baixo mostram os que voltaram. Então já dá para ver numa imagem que voltou muito menos. E outra coisa que ele mostra aqui são as temperaturas, como as temperaturas foram caindo no retorno dos soldados, né? E isso foi uma das causas de tantas pessoas morrerem e por causa deles perderem a guerra, né? Então veja, em um só gráfico, usando diversos elementos, questões geográficas, questões de proporções, questões de cores, questões de séries temporais, tudo integrado, o autor conseguiu passar uma quantidade de informação impressionante. Então dá para ver o poder da visualização dos dados. Existem dois tipos básicos de visualização de dados. Uma é explanatória, né, que você explica alguma coisa usando elementos visuais. A outra é exploratória, que é basicamente o que a gente viu na aula passada de análise exploratória. Você está usando a visualização para tentar entender e direcionar as suas análises. Então, na parte explanatória, você tenta explicar o que você tem, né? Então, de repente, você está respondendo uma questão, dizendo quanto se vendeu no último semestre ou coisa assim, ou você está usando isso para suportar uma decisão, como a gente está vendo no nosso dia a dia, nos gráficos que são mostrados relacionados com a pandemia, comunicar alguma informação, melhorar a eficiência, né? Então a gente usa esses gráficos para tentar chegar nesses objetivos, de passar informação para que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? E já o exploratório, né, relacionado com a análise exploratória, já é um processo que aí é mais para a gente mesmo, para o cientista de dados, né? Para a gente ir lá e explorar os dados, ver o que está acontecendo e direcionar as nossas análises. Então é um processo interativo, né? Os gráficos não são os gráficos mais bonitos do mundo, porque isso não vai ser publicado, mas são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo e direcionar nossas análises. Na hora de isso, mais para a parte explanatória, né, quando você vai fazer o design de elementos visuais para serem publicados, né, para serem suportar decisões, tem diversos requerimentos de design que a gente gostaria de atender, né? Por exemplo, a gente deve evitar distorcer os dados, isso é muito complicado. Na próxima aula vai ser grande parte sobre esse tipo de coisa. A gente tem que tentar apresentar a maior quantidade possível de informação num espaço pequeno, mas que ainda seja de forma coerente. Então não adianta nada ter um monte de informação que não é coerente. Então tem que unir essas duas coisas, a gente passar muita informação de forma coerente. A gente tem que, né, lembrando daquelas limitações e as vantagens do cérebro, a gente tem que usar o que a gente tem de melhor no nosso cérebro e explorar isso na visualização para que a mensagem seja entendida e para que o cérebro consiga fazer os relacionamentos necessários, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas. De preferência, se você tem essa possibilidade, tente mostrar os dados em níveis diferentes de detalhe. Não adianta nada jogar um monte de detalhe para a pessoa logo de cara, a pessoa vai assustar, vai sobrecarregar o nosso cérebro e a pessoa não vai conseguir enxergar padrão nenhum. Então,
mostra as coisas top-down, né? Primeiro num nível de detalhe baixo, para ver primeiros padrões mais gerais. E ao longo do tempo você vai detalhando as coisas. E também ter certeza de que a visualização que você está fazendo tem um objetivo claro, né? Às vezes a gente vê visualizações que a pessoa misturou um monte de coisa e virou uma salada, assim. Isso não adianta. Cognitivamente vai só complicar as coisas, não vai ajudar no processo de entendimento. Aí tem várias ferramentas ou várias estratégias que a gente pode usar para passar essas mensagens que a gente quer na hora de construir uma visualização, né? Para facilitar o cérebro que está do outro lado captar a mensagem que a gente quer passar. Aí agora eu vou passar por diversas dessas estratégias e a gente vai discutir um pouco sobre elas. A primeira coisa é quando a gente tem uma série temporal. Então, basicamente, a gente tem valores de uma ou mais variáveis que evoluem ao longo do tempo. A gente quer mostrar e quer que a pessoa entenda como que isso progride ao longo do tempo. Então, em geral, é bem simples. Você deixa o tempo no eixo X e mostra a evolução das variáveis, né? Os valores como, em geral, linhas, mas existem outras opções também, né? E com o valor da variável aqui no eixo Y. Isso também dá para ser feito com barras, né? Dá para você combinar linhas e barras. Então, tem várias formas de mostrar isso. Mas, em geral, você tem a dimensão do tempo no eixo X, né? E você mostra as variáveis, possivelmente até usando dois eixos, como nessa figura, dois eixos Y. Outra coisa que a gente quer mostrar com frequência é ranqueamento. Quais são as empresas mais produtivas? Quais são os produtos que estão sendo mais vendidos, né? Frequentemente a gente quer ranquear categorias. E para isso, o mais usado de longe são gráficos de barras, né? Então, porque isso visualmente mostra com clareza, né, como que fica a ordem das coisas, desde que você ordene as grandezas, é muito fácil para a gente ver a proporção de um com relação ao outro. Outra coisa que a gente precisa mostrar com frequência, é a parte de todo. Então você tem um todo que representa todo o seu universo, seja lá o universo do discurso, né, o objeto que você está discutindo, e você quer mostrar como que esse universo é composto por subcategorias, né? Aí, frequentemente, a gente usa gráficos de pizza para mostrar isso, né? Por exemplo, este daqui é um pouco estilizado, mas é um gráfico de pizza. Mas isso também pode ser feito usando gráfico de barras, né? Você pode dividir as categorias ali no seu gráfico de barras, né? Isso também pode ser feito, pode ter uma combinação das duas, como nesse gráfico. Outra coisa que a gente gosta de mostrar é se a gente tem a expectativa de um determinado desenvolvimento para uma variável ou para, sei lá, um resultado econômico, e você quer mostrar como que, de repente, a gente está desviando dessa expectativa, né? No caso do Covid, isso tem acontecido bastante também, né? Por exemplo, o conceito de excesso de mortes, né? É exatamente isso. A gente tem uma quantidade de mortes esperada ao longo do tempo e, como está acontecendo na pandemia, a gente está vendo que essas mortes estão aumentando bastante, né? Independente de você fazer testes e classificar as coisas como Covid ou não, dá para ver que a curva de morte está muito maior do que o que era esperado. E aí, em geral, quando a gente quer fazer essas coisas de desvio, a gente tem a nossa variável de referência, né? E aí a gente mostra a variável que a gente está observando, né? Então, se fosse no caso de Covid, a de referência seria alguma estimativa, né, de médias, né, dos anos anteriores de morte, e a curva que a gente está observando, o observado de mortes no período de pandemia. Outra coisa interessante, que é bem importante, que a gente precisa tomar também um pouco de cuidado, é demonstrar distribuições de frequências. Isso é muito útil, eu falei bastante disso na parte de análise exploratória. É uma coisa que a gente, como profissionais, a gente usa bastante, a gente precisa entender bem as distribuições. E a gente vai usar isso bastante. O único cuidado que a gente deve ter é que, em geral, esse tipo de gráfico, esse tipo de informação não é muito intuitiva para pessoas comuns. Assim. Se você publica isso, por exemplo, num jornal,
poucas pessoas vão entender, por exemplo, o que um histograma está dizendo, assim. Aí você tem que gastar um tempo explicando e tal. Isso não é uma coisa muito intuitiva, então tem que tomar esse cuidado. E aí, no caso, as coisas que a gente pode usar, né, são histogramas, né? Eu já falei um pouco, né? Histogramas, você pode brincar com a quantidade de bins, né? Quantidade de buckets que a gente vai usar para agrupar os dados, né? A gente pode usar a distribuição de frequência com KDE, né? Estimando as distribuições. Outra forma muito interessante, muito prática de dar uma ideia de distribuição é um boxplot, né? O boxplot, ele é legal que ele passa a informação mais ou menos do que um histograma passaria. Por exemplo, aqui eu poderia ter um histograma assim, que seria equivalente a, digamos, esse boxplot daqui do cantinho. Mas o legal é que o boxplot, ele resume bem, então ele não é, a carga visual dele não é tão pesada quanto o histograma, né? E no próprio formato dele, ele já te dá diversas informações. Então, por exemplo, ele mostra qual que é a faixa onde você tem 50% dos seus valores que estão na metade, né? O que está dentro entre o seu 25 percentil e o seu 75 percentil. Então, é basicamente isso daqui. Ele mostra também qual que é a sua mediana. A mediana está bem demonstrada ali. E aqui nos bigodes, aí ele mostra o que seria o 10% e o 90%, né, dos seus dados. E ele mostra até o que são outliers. Só toma cuidado que os outliers aqui não são o que estão acima do 10º percentil, né? Na verdade é outra regra para isso que a gente vai ver depois. Mas o legal do boxplot é que num esquema visual muito simples dá para ver bastante informação. E dá para ver tanta informação que você pode fazer boxplots para várias variáveis, como está sendo mostrado nesse gráfico aqui, né? Já se fosse com histogramas, né, acho que seria muito difícil a gente analisar histogramas para várias variáveis, né? Ficaria uma carga visual muito, muito pesada. E aí tem outras formas de mostrar a distribuição, né, que às vezes combina coisas diferentes, né? Aqui está combinando um KDE com, às vezes isso é chamado de swarm plots, né, mostrando a frequência, né, das observações. Então tem várias coisas, e aqui também mostra um pouco do que seria um boxplot, né, para mostrar ali os quantis. Então tem diversas formas de visualizar esse tipo de distribuição. Outra coisa que a gente precisa comunicar, né, tanto nas nossas análises e frequentemente também comunicar para o público em geral, é correlação entre dois valores, mostrar se duas coisas estão correlacionadas, né? Por exemplo, né, você tem duas variáveis e você quer saber se uma cresce junto com a outra, né? Será que a quantidade de casos de Covid sempre cresce com o número de mortes de Covid? Isso é verdade tanto para o início da epidemia quanto para o meio da epidemia? Como que acontece, né? Então, para mostrar essas coisas, frequentemente a gente usa scatterplot. E o legal é que, como você vê os pontinhos, né, que são as suas observações, e você consegue ver visualmente a tendência, né? Nesse caso, dá para ver que essas duas variáveis estão correlacionadas, né? E mostra que quando uma cresce, a outra tende a crescer, que é o que a gente queria observar. E a gente pode usar coisas mais elaboradas, né? Por exemplo, se a gente quer correlacionar vetores representando cidades, né? Então, por exemplo, isso daqui poderia ser os vetores representando os casos de Covid ao longo do tempo nessas cidades. E a gente poderia correlacionar essas cidades e construir um gráfico cuja a cor, né, mais escuro representa uma correlação muito alta e mais vermelho significa uma correlação negativa, né? Então, com isso, a gente consegue ver a correlação entre várias variáveis diferentes e entre várias observações diferentes, né? Então, é uma forma muito interessante de ver muita informação num gráfico só, que é um dos princípios de design que a gente gostaria de ter, né? Então, esse tipo de gráfico é bem interessante também.
Frequentemente a gente quer comparar também questões nominais, né? Ver como que países diferentes se desempenham dependendo de algumas variáveis, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem vários países, né, no nosso eixo Y, e aí a gente tem variáveis de quanto que as pessoas nesse país confiam no sistema político, quanto que elas confiam na polícia, quanto que elas confiam no sistema legal, né? E para analisar, né, para demonstrar essas variáveis, a gente está usando primeiro uma barra e depois outros elementos aqui de marcação, né? Poderia usar, né, 3 barras também, uma barra de cada cor, e repetir essas barras ao longo do eixo, né? Isso é até mais comum, né? Por exemplo, como é feito nessa figura, né? Então a gente tem barras diferentes para representar, nesse caso aqui, não são exatamente categorias diferentes, são trimestres diferentes, de anos diferentes, né? Então a gente tem essa opção para demonstrar as variações nessas categorias. Aí a coisa começa a ficar mais interessante também quando a gente precisa comparar valores de mais de 2 variáveis, né? Então se a gente tem apenas 2 variáveis, né, como eu mostrei antes, a gente pode usar, por exemplo, o scatterplot, né? E colocar os pontos, né? Se tem 2 variáveis só, a gente pode fazer um gráfico de linhas e várias coisas assim, né? Mas se a gente tem mais informação, tem mais variáveis, né, do que essas duas, então a gente vai precisar de mais eixo. Então será que a gente vai agora fazer um gráfico 3D? Bom, em geral isso não funciona bem, a gente precisa usar outros mecanismos. Aí um mecanismo básico para fazer isso, né, por exemplo, aqui a gente já tinha 2 eixos com países e a quantidade de homicídios, e a gente queria mostrar o eixo X aqui é a quantidade de homicídios normalizadas, mas a gente também queria dar uma ideia da quantidade absoluta dos homicídios, né? Então, uma forma de fazer isso é usar algum outro recurso, por exemplo, o tamanho da bolinha representar a quantidade real de homicídios, né? Aí a gente poderia usar cor para outras coisas também, por exemplo, poderia usar cor para representar o continente onde aquela cidade está, ou coisas parecidas. Então a gente pode usar tanto tamanho, quanto cores, quanto o tipo de marcação para determinar ou para comunicar visualmente outras variáveis. Aí um gráfico que é especialmente útil quando você tem múltiplas variáveis são esses gráficos de radar, né? Porque você consegue colocar uma variável em cada eixo, né? Então aqui não chega a ser 3D, mas você consegue colocar esses eixos radiais aqui, né? No seu gráfico, e aí você representa cada uma dessas variáveis nesses eixos, né? Então passa uma informação interessante, né, e rápida de como que essas variáveis se relacionam para essa observação. Um problema do gráfico de radar é que você não consegue colocar muitas variáveis ou muitas observações para você demonstrar no mesmo gráfico. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando uma observação só, né? Então, eu tenho uma observação e eu coloquei os valores das minhas variáveis para essa observação. Digamos, isso é um país, aí as variáveis são qual a taxa de mortalidade, qual a renda per capita e diversas coisas assim. Aí eu estou analisando esse país. O que eu poderia fazer é colocar uma outra observação de outro país e aí colocar como que as variáveis desse outro país se distribuem aqui, né? Isso pode ser feito sem problema. Mas o problema é que no gráfico de radar, à medida que você vai adicionando mais e mais observações, né, mais e mais países nesse caso, as curvas, né, as retas começam a se sobrepor, você não consegue ver tudo. Então ele só é bom se você tem poucas observações que você quer mostrar. Em geral, passou de 3 já não fica interessante. Por exemplo, este é um gráfico com 3 observações diferentes, né? Na verdade, dependendo da característica do domínio,
do tipo de funcionário, né? Ou do tipo de cientista de dados, ele está mostrando quanto que a pessoa é familiarizada com diversos conceitos, né? Então a gente tem 3 categorias, né, de observações, né, e está mostrando as médias para essas variáveis. Então até aí dá para perceber sem problema. Se a gente tiver mais de 3 observações, as coisas começam a ficar complicadas. Já para o caso onde você tem muitas observações e muitas variáveis, uma visualização que ajuda bastante é a chamada de Parallel Coordinates. E a ideia do Parallel Coordinates é exatamente você pegar todas as suas variáveis e colocar no seu eixo X, e aí o que você faz é colocar suas observações como linhas, ligando os valores que vão estar para essas variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada observação aqui, eu posso dizer que ela teve esses valores de acordo com essas variáveis, né? Então, digamos que isso são países e aí são as variáveis socioeconômicas, né? Aí o legal do Parallel Coordinates é que a gente consegue ver tendências, né? Por exemplo, veja que aqui tem um grupo de, digamos, países que estão muito... que tem essas variáveis aqui, todas, né? Todas essas variáveis daqui de baixo, eles têm esses valores muito baixos, né? Aí vejam que para essa variável daqui, né? Eles já aumentam tudo, né? Então isso pode ser uma tendência, né? De repente que alguns países que têm determinados valores de variáveis socioeconômicas baixos, em geral para outra questão, de repente uma questão de saúde vai ter, sei lá, um problema maior nessa questão de saúde. Então o Parallel Coordinates deixa você visualizar esse tipo de padrão. E você ainda pode usar a cor das linhas para representar alguma coisa, né? No caso de país, de repente o continente desse país para ver tendências entre continentes, ou nesse caso aqui está sendo usado a cor, na verdade, é o momento de leitura daquela observação, né? Então é um fator mais temporal. O estudo pode ser feito. Outra questão que a gente precisa comunicar com frequência é a distribuição geográfica de uma variável ou como que uma coisa está acontecendo numa determinada região, né? Para isso, em geral, a gente usa mapas e especialmente um tipo de mapa que chama Choropleth, que é bem usado, que é basicamente a gente definir escalas, né, das cores, né, para os valores que a gente quer representar, e aí a gente pinta o nosso gráfico usando essas cores. Então as cores representam os valores dessa variável. Aí o legal é que dá para a gente ver, né, onde que está mais tranquilo, né? Nesse caso aqui, as pessoas estão mais felizes aqui. Claramente a gente vê que nos países mais ricos as pessoas tendem a ficar mais felizes, nos países mais pobres tendem a ficar mais tristes, e a gente consegue perceber esse tipo de variação. Quando a gente tem dados de rede, né, por exemplo, redes sociais e tal, frequentemente a gente representa como grafo, né, que é a estrutura matemática que está por trás disso, né? A gente usa bolinhas e setinhas para ligar, para representar essas conexões, e frequentemente a gente usa cores e tamanho dos nós para representar outras informações também associadas com isso, né? Então é uma forma de visualizar. E também a gente usa algoritmos de arranjo do layout, né, para de repente agrupar, fazer agrupamentos de nós que tendem a ficar mais juntos, né? Então, por exemplo, aqui essa distribuição, né, como que esses nós estão alinhados, não é aleatório, né? Tem uma lógica por trás disso. Se a gente trabalha com texto, né, uma forma frequente de tentar ver alguma informação numa quantidade grande de texto é fazer essas nuvens de palavras, né? Então isso é outro tipo de visualização, né? Agora estou falando várias visualizações gerais, assim, meio aleatórias, que a gente vê e também extrapolam aquelas categorias que eu falei antes. Um gráfico interessante que mostra a evolução das coisas, né, ao longo do tempo. Esses gráficos de stream também é outra possibilidade. Para ver a questão de parte de todo, né, a composição do todo, né, o que a gente poderia usar um gráfico de pizza, né, mas se a gente tem mais valores, o gráfico de pizza complica, a gente pode usar gráficos como esse, né, o tree map e variação como esse infográfico aqui de baixo. E por falar em infográfico,
infográfico é uma ferramenta também muito interessante, que aí o que você faz é combinar todas essas coisas de visualização que a gente falou até agora, né, em uma só imagem que traz diversos aspectos, combina diversos aspectos para simplificar a compreensão pelo leitor, né? Então, por exemplo, esse infográfico é super interessante, que ele mostra diversas questões diferentes quando você está na fotografia, né? Se você vai tirar uma foto numa máquina fotográfica tradicional, tem diversas variáveis que você precisa controlar e cada parâmetro que você ajusta na máquina vai ter um efeito na sua imagem. Aí o legal desse infográfico é que ele mostra a variação desses parâmetros e como que eles impactariam a sua foto. Então, muito interessante, conceitos que uma pessoa precisaria de diversas aulas para entender, a pessoa conseguiu compilar em um único gráfico. E infográficos são usados há bastante tempo, né? Por exemplo, isso aqui são as rotas de escravos, a origem dos escravos, né? No mundo, então um mapa bem antigo já com um infográfico. E às vezes é usado para apelo visual também, né? Não necessariamente é para explicar uma coisa. Às vezes a parte da explicação nem é a mais importante, mas o apelo visual. E também é interessante usar infográficos para a gente associar conceitos que às vezes não são muito fáceis da pessoa entender. Então, por exemplo, se você fala para um americano, o PIB do Japão é de 4 trilhões. Mas a pessoa vai olhar 4 trilhões. Eu não sei o que é 4 trilhões, eu nunca tive 4 trilhões, isso não serve nada para mim. Mas se você coloca num gráfico e mostra que o Japão, em termos de PIB, é basicamente metade dos Estados Unidos, a pessoa entende com mais facilidade, né? Então é uma forma de associar conceitos diferentes também. E você pode até usar infográfico para se divertir e também educar o leitor através de coisas engraçadas, né? Como nesse gráfico sobre emissões de gases por animais. E quando a gente quer fazer uma coisa mais profissional e passar muita informação, e especialmente informação que pode ser manipulada, né, que pode ser interativa, então que a pessoa consegue, por exemplo, controlar quais datas e quais valores a pessoa quer ver, qual a ordenação dos valores e diversas questões assim, a gente constrói o que se chama de dashboards, né, que é basicamente combinar vários elementos de visualização, em geral, de forma interativa, que a pessoa possa escolher as escalas, as datas, os valores que ela quer mostrar, e a gente publica isso para que pessoas tomem decisões ou entendam o que está acontecendo usando essa interface. Bom, obviamente é um assunto bem amplo, né, de visualização. Aí um livro que eu acho bem bacana é esse Information is Beautiful. Aí eu estou colocando também vários links que eu acho interessante, de pessoas que trabalham bem com essas questões de visualização. E aí as referências dos slides, reconhecimentos. Bom, é isso. Obrigado, pessoal.